Boa noite. Oi, João. Boa noite. Imagem, físico, fundo, já entrou um monte de gente. Só o médico, tá? Tá. Pronto, agora. Isso fica registrado no carro. Sabrina. Isso aqui? Sabrina. Ela tá escuro. Ah, Ela escuta, mas não, a gente não pode consegue. falar. O microfone que nós... Eu não consigo fazer leitura do avião, não. Tu tentou sair e entrar de novo? Já? Já foi lá nas configurações, no cantinho, e tentar o áudio, o microfone? Oi, você não estou conseguindo ela falar, não, é? Não, ela está falando, mas... Ninguém está ouvindo, não. Ah, tá. Eu acho que é algum problema, acho não, é algum problema no microfone dela. É. Tem que ser em Libras, então, Sabrina. Ok. Vou sair e entrar de novo. Ivanildo? Oi, Jô. A reunião que eu fiz à tarde com a menina da cooperativa foi muito boa, viu? Da Copa Vida. Foi. Jéssica. Jéssica. Não, Jéssica? É. A enfermeira Jéssica. Jéssica da Copa Vida. Também. Não é a sócia, não é Jéssica da Arquimedes, não é sócia de Camila. De Camila? Sim. Eu acho que a gente podia fazer com as outras, sabe, Riva? A gente alinhou um bocado de coisa. Pode ver alguma outra criança e a gente, na próxima semana, convidar a família para a gente conversar. Acho que sempre tem muitos ganhos, né? De ambas as partes. É. Tira dúvidas. Tanto a avó como o pai saíram muito satisfeitos. Foi muito bom. Pelo menos a parte que eu participei. A gente terminou 12h15, tu acredita? Terminou a reunião, a gente estava para sair, mas disse, ainda estou na minha sala. Pensei que você já tinha acabado há algum tempo. Mas foi muito boa a reunião. Na realidade, o pai entendeu melhor como funciona o home care, sabe? Tem um garoto que a família está fazendo contato com a gente, João, da ITEC. Eu acho que você é ITEC, essa é da live. Quem é? Eu tenho o nome do pai aqui. Eu sei que tem um paciente da interne que parece que vai para o hospital residência. Com essas mudanças,
Parece que vai para o hospital residência. Eu recebi uma ligação se queria acompanhar ele. Porque eu não acompanho Letícia lá no residência, né? Sim. Eu vou procurar ver quem. Mas ele me passou uma mensagem essa semana, só que esses dias, quando o William está por aqui, tudo fica mais complicado. Uhum. Terminei não dando retorno. Mas Chilene sabe quem é, amanhã eu checo com o Chilene e te passo. Tá. Eu acho que nesse contexto, Rivanildo, a gente podia ver se conseguia aproveitar algumas técnicas da internet, viu? São muito bem treinadas elas. Eu estou Muito fazendo boas. ação, João, e tem aparecido muito desse pessoal. Entendeu? Pessoal bem treinado mesmo, viu? Olha, o nome do paciente. Ele só se identificou o nome dele, não disse Sebastião Gadelha, mas o paciente ele não disse como era o nome do menino, não. É um Unimed intercâmbio. Unimed? Intercâmbio. Ele só não falou quem era o. Tu sabes quem é Marcelinha? Márcia? Marcelinha. Marcelinha. Eu já ouvi falar. Mas essa paciente não é nossa, não. Não. Marcela? Não me lembro. Essa não é a Eu não menina tenho que nem... foi do acidente ali da Tamarineira, não? Eu acho que sim. Ela tem... Faz um tempo que o pai tem tentado conversar contigo em relação a isso, né, Riva? Veja, mas não, a pessoa que fez contato agora é um amigo dele, mas não é o pai, não é sobre Marcela. Marcela, ele tinha ele tinha um serviço que é prestado pela internet, que teoricamente, ele tem uma. Oi aí, boa noite. Ele tem uma satisfação com a prestação de serviço. O que acontece é que, com a questão de familiar, até de propiciar à menina algum lazer, ele se ausenta com frequência nos finais de semana. E isso gera para ele um custo, porque acertadamente, Paula não abria mão de cumprir os protocolos dela, principalmente do ponto de vista trabalhista com a equipe dela, né? Então era isso que gerava muita satisfação, foi o que ele colocou para mim. Mas a gente terminou não evoluindo nessa negociação, não. Ele não procurou mais, nem também nós o procuramos. E esse outro paciente é alguém que conhece ele, mas também não sei se é da interna, qual é o serviço, não. Mas eu vou ligar amanhã e eu falo depois contigo. Olha, deixa eu te dizer um negócio. Eu te falei que eu fui em Luma. Eu soube que ela foi para casa e voltou para o hospital no outro dia, 2 dias depois. Não, não foi outro dia, não. Ela entrou numa segunda-feira. O pessoal me convidou para acompanhar ela. Eu fui conhecer ela na sexta-feira. Ela estava com diarreia já, sabe? E estava com acesso que no sábado... Sabrina. Conseguiu! Boa! Agora. Bem, vamos começar, né? Depois a gente conversa sobre Luma. Sabrina? Oi, estão me ouvindo, né? Sim. Agora não.
Minha gente, eu estou sem celular, então eu estava sem o WhatsApp para me comunicar com vocês, porque meu filhinho levou o celular na bolsa. Aí eu, sem celular. Esse computador reiniciou, deu um tilt. Aí fui para outra tela, do outro computador, que estava funcionando, mas estava sem áudio. Enfim, então eu estava desesperada, meu bebê aqui mexendo. Eu disse, reunião. Mas não faz. Inicialmente, boa noite. Antecipadamente agradecemos a Sabrina por essa parceria, né, e com certeza por essa aula que vamos iniciar, que com certeza será muito importante para todos nós para o serviço. Ok, gente. Então, na verdade, eu cheguei a falar com o Jo, né, sobre mais ou menos os temas, o tema que ela queria que eu trouxesse para vocês. Quando eu recebi com relação à dispneia e uso dos broncodilatadores, né? Então, assim, eu primeiro queria entender, aí ficou um pouco vago para mim, né? E a gente não teve a oportunidade de conversar sobre o que seria exatamente as principais dúvidas de vocês e tal. Se isso se estende a dispneia e uso de broncodilatadores associado a uma faixa etária específica, né? Porque eu sei que alguns clínicos também podem estar, eu não sei como é que é a realidade dos nossos convidados. Eles são todos pediatras, eles são todos os clínicos, só para entender mais ou menos o universo. Sabrina, na verdade, a gente, por se tratar de um tema que é do interesse de todos os profissionais, então, os médicos são médicos pediatras e clínicos, mas tem um grupo de enfermeiros, tem fisioterapeutas e não sei se tem algum fono, mas a gente divulgou também para enfermagem, para fisioterapia e médicos, pediatras e clínicos. Entendi. Aí, no caso que a gente falaria mais ou menos é o seguinte, né? Pensando no nosso universo principal, né? A gente tá... A câmera dela está ligada. Tua câmera está ligada, Sabrina? A minha câmera? Sim. Tá. Ok, obrigado. Vocês estão me vendo, então, também? Aqui não, você, pessoal. A gente está vendo, sim. Tá vendo? Eu também estou Tá. vendo. Eu estou vendo principalmente vocês dois aí na sala. Não estou vendo o restante, não, mas eu acho que estão com a câmera desligada, tranquilo. Mas eu estou me vendo e estou vendo vocês. Ok. Uhum. Então, aí vamos lá, né? Então, pensando no universo que a gente está inserido, né? Nos pacientes que são assistidos do ponto de vista domiciliar, né? Em home care, né? Essa realidade para a gente. Porque se a gente for falar no contexto geral, vai ser muito, muito extensa, né? As patologias respiratórias que estão surgindo nas emergências, o foco principal na faixa etária pediátrica, mas a gente vai focar, então, nos pacientes institucionalizados, né? Que é a realidade que a gente está predominantemente aqui nessa palestra, né? Então, enfim, pensando nos pacientes institucionalizados, a dispneia é algo muito frequente, né? Algo que a gente vai lidar constantemente. O arsenal terapêutico para a gente vai envolver praticamente as classes de drogas, né? A corticoterapia inalatória, corticoterapia sistêmica, o uso dos broncodilatadores, seja de ação curta ou ação rápida, de ação rápida ou ação longa, prolongada, e, obviamente, descartar os motivos das exacerbações desses pacientes, né? Desses pacientes que eles vão, quando eles já são dispneicos, eles já têm um grau de insuficiência respiratória, mas isso, em alguns momentos, se exacerba. Então, o mais importante é a gente entender o universo dessa exacerbação no paciente institucionalizado. Então, se são pacientes que ele já tem um grau de dispneia, que precisa da assistência junto aos fisioterapeutas, com a fonoaudiologia, já são assistidos do ponto de vista da equipe da enfermagem, uso frequente de aspiradores ou ventilações não invasivas, enfim, se eles já estão inseridos nesse processo, eles já são doentes com patologias respiratórias crônicas.
né, é associada, obviamente, às comorbidades que cada um apresenta. Nisso, sendo adulto ou criança, eles vão tem a doença pulmonar crônica, na sua extensa maioria, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o mais importante é a gente entender, eles já precisam de um esforço respiratório, de uma equipe assistente, e essa vai ser a principal complicação que esses pacientes vão apresentar, as intercorrências que eles vão apresentar, né? Então, a gente tem que pensar, por que esse paciente exacerbou? Ele piorou. Então, se ele piorou do ponto de vista infeccioso, ele piorou do ponto de vista de desidratação, infecção viral, infecção bacteriana. Então, isso a gente confia plenamente na nossa equipe e sabe que a nossa investigação clínica é soberana e, acima de tudo, essa interferência do pneumologista, ela, na grande maioria dos processos, não existe. Quando vocês procuram os pneumologistas, não é, na grande maioria, para esclarecer se é viral, se é bacteriano, se é fúngico. Então, a etiologia, a gente consegue entender que vocês participam bastante desse universo, do esclarecimento diagnóstico, das principais intervenções. Então, a gente não é muito procurado nesse contexto. Então, quando é que o pneumologista ele começa a atuar, né? Quando vai entrar nesse universo de sair um pouquinho das drogas mais comuns. Então, embora que o Pulmicort, né, como a gente tem discutido bastante sobre a questão da budesonida inalatória, tem se tornado cada vez mais frequente nas emergências pediátricas, no adulto, enfim. Então, é a droga que está um pouquinho em evidência, eu sempre coloco isso, falando um pouquinho dela, né, aproveitar para a gente não perder um pouquinho o raciocínio. Ela tem motivos para estar em evidência, certo? Ela está associada. Se você entender a farmacologia da droga, a farmacologia do Pulmicort, você vai entender o mecanismo anti-inflamatório que ela vai estar associada a várias patologias. Então, a gente tem o uso da budesonida na asma persistente, na doença pulmonar obstrutiva crônica, na pneumonia viral, que exacerba, inclusive, o próprio Covid, tem alguns trabalhos que mostram que o Covid, numa fase mais crônica, o Pulmicort pode agir, nas broncodisplasias, então, a criancinha que tem uma prematuridade, e ela tem aquele processo de intercorrências, né, inflamatórios, múltiplos desencadeantes, estresse que fator, uso de oxigênio prolongado, a budesonida ela também vai ter uma aplicação nesse contexto, nas bronquiectasias, nas sinusites crônicas. Então, se você vê uma única droga relacionada a tantas hipóteses diagnósticas, tantas patologias, é porque realmente ela tem aparecido bastante. Então, uma das dúvidas muito frequentes é por que a budesonida, por que o Pulmicort? Por que eu não vou fazer o Clenil nebulizado? Por que eu não vou fazer o Flixotide nebulizado, embora que a grande maioria nem conheça? Mas existem outros corticoides inalatórios por nebulização. Geralmente conhecem muito o Clenil, nebulização, e o Pulmicort, né, que é a budesonida. Mas existe uma diferença realmente de corticoide inalatório. Então, eu estou falando do Clenil, estou falando da beclometasona, estou falando do Pulmicort, estou falando do budesonida. Eu desconheço budesonida sozinha, inalatória, com spray. Não temos. A apresentação que a gente tem disponível vai ser a forma de nebulização. Qual é a desvantagem em relação a isso? Temos a desvantagem que é a qualidade do paciente, ela vai diminuir. Imagina você nebulizar por um tempo prolongado, precisar do nebulizador, ou você precisar de um aerosol spray, ou você tem uma bombinha de uma forma muito mais rápida, efetiva, que você leva na bolsa. É muito mais prático. Se tivesse o uso por espaçador, um outro tipo de dispositivo em aerosol. Mas não temos a budesonida sozinha em aerosol. Então, por isso, a budesonida de forma inalatória a gente vai ter de forma como nebulização em suspensão, que é o Pulmicort. Desvantagem também, o custo elevado da droga. Apesar de ter uma ação anti-inflamatória rápida e ela persistir por um tempo em atividade, a gente diz que em torno de 8 horas é o tempo de ação da droga, né? Depois ela vai perdendo um pouquinho da eficácia, precisando de uma outra dose, enfim. Então, a gente tem uma medicação que age rápido,
tem uma ação anti-inflamatória persistente com pouquíssimos efeitos colaterais. Quando você compara a budesonida inalatória com o Clenil, você tem muito mais efeitos, inclusive, embora pouco relatados, mas existem efeitos locais, mais comum no Clenil do que no Pulmicort. Então, como disfonia, o paciente ele pode ficar com a disfonia, ele pode ter uma discreta dermatite perioral. Não estou falando de repercussão sistêmica, né? Que os corticoides sistêmicos de uso prolongado vão levar. Que a gente sabe que os corticoides inalatórios, como um todo, têm essa vantagem. Pouquíssima repercussão sistêmica. Mas em relação a efeitos colaterais locais, como disfonia, às vezes um edema discreto na língua, odor lingual, aquele pigarrozinho que o paciente pode apresentar, depois fica com a tossezinha residual. Isso é muito mais comum com o Clenil, por exemplo, com a beclometasona, do que com a budesonida, o Pulmicort. Então, aí você também já pesa uma outra vantagem. Então, é uma droga que está em evidência porque ela merece estar em evidência. Ela tem um início de ação rápido, ela tem um tempo prolongado de efeito anti-inflamatório, ela age em diversas patologias, com a desvantagem, custo e desvantagem, a gente não tem forma em spray. E principalmente também menos efeitos colaterais locais, embora existam. Então, a budesonida, ela está agora com foco de ação, porque ela tem uma ação rápida e ela tanto tem uma segurança e eficácia desde o pré-escolar, inclusive desde o lactente. Claro que cada um nas suas dosezinhas preconizadas e tudo. Uma coisa que chama atenção, se você vê um paciente com uso crônico do Pulmicort, ele está usando de 12 em 12 horas por mais de 3 meses, já me chama a atenção. Como é que um paciente está 3 meses usando Pulmicort e não se tentou outra forma de dispositivo mais fácil? Já que a gente entende que o custo é elevado e nebulização é uma coisa mais demorada, uma forma mais difícil manejo do que a forma em spray. Então, você questiona o uso crônico pela qualidade de vida e pelo uso do dispositivo, mas não pela eficácia da droga. Inclusive, vários trabalhos têm mostrado que, tanto usado de forma intermitente, vamos dizer, eu usei 3 vezes por 5, 7 dias, em períodos de 3 meses, eu cheguei a fazer 4 ciclos de uso de Pulmicort. Como de uso contínuo, há benefício, tanto nas patologias agudas, como nas patologias crônicas. Então, se a gente está num universo de paciente institucionalizado, a gente já entendeu que ele tem uma pneumopatia crônica. Então, de fato, é um paciente que precisa de corticoterapia inalatória, porque ele exacerba, seja as intercorrências agudas infecciosas virais, como a gente já conversou, que o próprio clínico, o próprio pediatra tem bastante conhecimento sobre isso e pouco precisa do especialista nessa intervenção. Então, a gente entendendo que é uma doença pulmonar obstrutiva, seja a exacerbação de broncoespasmo, de asma, que a grande maioria é, ou seja, por outras intercorrências, você está autorizado a tratar o paciente inicialmente naquela dispneia, naquela exacerbação, naquela intercorrência, fazendo broncodilatador para alívio da obstrução brônquica, onde você vai ter a resposta que aquele paciente respondeu, melhorou ou não. Ele pode ser um córtico sensível, ou ele pode ser um córtico que responda mais rápido e não precise fazer tempos prolongados de medicação, ou ele pode ser um córtico dependente, que precise fazer tempos prolongados. Isso aí você vai avaliando aos poucos. Aí é quando o pneumologista é muito importante rever esse paciente que está na dependência do beta-2 agonista. Aí eu sei que resolve, eu não tenho medo da bombinha, poucos efeitos colaterais, o broncoaerolim tem um efeito temporário, depois ele é recidiva, vai fazer a broncoconstricção, eu deixo aquele paciente no aerolim o tempo todo ali, sem uma reavaliação do especialista, para isso não é um manejo adequado da gente intervir num paciente crônico. Ele precisa, sim, em algum momento, ser visto. Em quanto tempo, pelo menos? Em pelo menos 90 dias. E o que é que, ou seja, em 3 meses, esse paciente que intercorreu, que já está em uso crônico de medicação, vamos fazer uma visita trimestral para avaliar como é que ele está do ponto de vista de score, né, de classificação, se ele está no STEP, pouco provável que esteja leve, né, na nossa realidade. A maioria vai estar no STEP acima de 3, a gente classifica de 3 a 6, né, então vai estar de torno de moderado a um difícil controle, né, o STEP maior.
Então, esse paciente, a gente vai ter que ter, em algum momento, a visita do especialista para determinar a menor dose que ele precisa de manutenção. Com 3 meses, você observa se ele consegue sair desse step ou se ele aumentou, progrediu doença, piorou função pulmonar. Então, quando a gente coloca o especialista na intervenção, pelo menos a cada 3 meses, a gente tem um crescimento exponencial para esse paciente. Dentro de 1 ano, ele vai ter pelo menos 4 visitas do especialista e ele vai ter avaliada a sua função pulmonar. Do início, o pneumologista pegou ele no step 3. No final do ano, continuou no step 3, sem chegar no step 5, step 6, por aí vai. Então, quem vai ter esse segmento realmente vai ter quem vai fazer o manuseio de droga, se aumenta, se diminui e por aí vai. Outra coisa importante é em relação aos broncodilatadores, né? A gente viu que o salbutamol, todo mundo, o Aerolin, né? É uma realidade bastante comum também para todo mundo, e a gente sabe que ele tem uma ação, eu brinco até, né? A Aerolin, no plano de ação para a crise, é uma droga de alívio, ele alivia, mas também não cura nada, né? Ele vai, impede aquela progressão, enfim, abre o bronquíolo, seja por broncoespasmo, seja por outros processos de obstrução brônquica, mas não impede a recidiva da doença. Quem é que vai impedir a recidiva da doença? É a corticoterapia inalatória. Ou seja, paciente que precisa de Aerolin precisa de corticoide inalatório. Paciente que precisa toda vez a Aerolin entrar em corticoide sistêmico precisa de corticoide inalatório. Então, paciente que a gente questiona uma prescrição que a gente vê a Aerolin de 2 em 2 horas e o paciente só no Aerolin de 2 em 2 horas com prednisona ou com corticoide sistêmico. Você olha e você já vê. Como que está de 2 em 2 horas e ele não está com corticoide inalatório? Porque esse paciente não é um intermitente. Ele, no mínimo, é um persistente, moderado a grave. Então, ele precisa ter terapia de manutenção. Ele precisa desinflamar a doença. Porque o paciente, ele persiste inflamado. Quando a gente apaga o incêndio, resolvendo a exacerbação aguda, seja na primeira hora, utilizando uma coisa que também é importante, né, que tem mudado bastante esses guidelines da exacerbação. O beta-2 agonista não é para vir sozinho, numa crise moderada grave, é para trazer junto o hipatrópio, né, que é o atrovente. Então, quando a gente usa isso ali, faz aquele bloqueio, tudinho, plano de resgate, aerolinha, atrovente, usa corticoide sistêmico e melhora da crise e tal, a gente tem que deixar ele entendendo que é um paciente inflamado. A gente apagou o incêndio, mas não impediu a pneumonite, né? A inflamação pulmonar residual. Aos poucos, essa pneumonite ela vai progredindo e a gente tem inflamações e infecções sobrepostas, ou áreas de atelectasias progressivas, plug mucoso progressivo, hipersecreção mantida, porque o paciente ele secreta muito, porque ele está persistentemente inflamado. Então, corticoterapia é quem desinflama. Temos que ter medo de corticoide inalatório diferente do sistêmico? Não temos que ter medo. A gente tem que ter coragem de começar. Porque quando a gente fala em corticoide, diferente de Aerolin, que a gente fala em alívio, a gente fala em controle, em cura. Então, C de corticoide inalatório, C do Clenil lá, eu digo até para o paciente do plano de ação para crise, não diferenciar o Clenil, saber diferenciar o Clenil do Aerolin, né? Clenil controla a doença, cura a doença, tem que ser iniciado, porque senão ele vai exacerbar de formas que a gente não saiba como prever, né? Prever essa exacerbação, se realmente vai ser progredido e tal. Isso serve para o paciente lá fora, um paciente que está em casa e que tem crises intermitentes, ou serve para um paciente institucionalizado. Todo ele precisa ser reavaliado no contexto de evitar essa inflamação perpetuada. Por isso que a gente viu muito no pós-Covid, principalmente para a realidade pediátrica, esses pacientes eles tiveram injúria inflamatória, quem tinha predisposição ou quem tinha fator de risco, exacerbou de uma maneira exagerada. Mas eu nunca tive crise de asma assim, eram crises de asmas leves. Mas agora foi uma crise muito forte. Claro, você veio de um contexto inflamatório, residual, que você não sentiu, mas ali fez uma infecção sobreposta, pode ser um vírus, qualquer outro desencadeante, mas você reagiu de uma maneira exagerada. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. O paciente tem que entrar com corticoterapia inalatória. E que corticoide inalatório é esse? Vamos falar para a nossa realidade, porque não acho complicado chegar para vocês e falar sobre tudo. Vou falar agora sobre o Seretide, sobre o Symbicort,
sobre o Vanaí, sobre o Clenil, vai ficar um monte de drogas que vocês realmente vai perder um pouquinho o foco e não se concentrar no que importa. Então, vamos pensar nas principais. O que o médico está autorizado a iniciar, o que deve iniciar, que deve ter coragem de iniciar. Então, a gente sabe que Pulmicort, e pelo custo tal, vamos pensar na fase aguda. Na nossa realidade, apesar de ser uma droga tão excelente, vamos tirar a budesonida de uso contínuo, né? Tem, inclusive, a dose, eu posso mandar depois para vocês o que seria dose baixa, o que seria dose alta do Pulmicort, enfim. Mas a gente não deve pensar nele como uma terapia crônica. Na nossa realidade, não, apesar de ser uma excelente droga. Então, a gente tem que substituir por aerosol. Quando a gente pensa em Clenil, Flixotide, qualquer corticoidezinho em spray, exceto o Pulmicort, que age na crise, na fase aguda, todos eles só agem na fase crônica, né? Então, Clenil cura, controla, mas tem que ser na fase crônica, ou seja, ele só vai abrir, depois só vai abrir aquele bronquíolo, restaurar, melhorar a resistência da via aérea, pelo menos depois de 2 semanas. Então, quando você está fazendo uma medicação, você está fazendo pensando que daqui a 15 dias é que eu vou ter benefício e vou continuar com a droga, pelo menos, que a gente já entendeu, no mínimo 3 meses, ou persistir até que ele consiga ser visto pelo especialista. Então, no mínimo 3 meses. Então, não adianta aquela prescrição, tá? Vou começar o Clenil por 15 dias. Vou começar um Flixotide por 15 dias. Em 2 semanas, você não teve benefício algum, porque ele só vai agir em 2 semanas. Então, também a gente tirar algumas condutas que a gente pega um pouquinho de ouvido e faz umas condutas viciadas, né? Flixotide por 15 dias, Clenil por 1 mês. Não, gente, se a gente começa, vamos continuar até a visita do especialista. Enfim, mas eu estou na hora da exacerbação, na hora complicada dele, eu vou agir na exacerbação. Posso precisar do Pulmicort? Posso precisar, obviamente, para ajudar aquele corticoide sistêmico, ajudar aquele aerolim, que está de uma em uma hora para o paciente. Então, enfim, mas o Clenil eu inicio sabendo que naquela prescrição, naquele momento, não é para fim terapêutico, é para fim de controle. Então, a gente tem que o Flixotide e o Clenil, que é corticoide inalatório isolado, então é só um remedinho. Se a gente olhar a bombinha lá, só vai ter escrito um nomezinho lá. Se só tem um remédio, é só o corticoide inalatório. Se tem 2 remédios juntos, é porque tem corticoide inalatório e broncodilatador. Por que eu digo isso? Porque não existe broncodilatador de longa sozinho. Também não conheço nenhum spray, nenhuma bombinha que tenha só com formoterol. Existe que tenha só com beta-2 agonista de curta, obviamente, né? Fenoterol spray, que era anti-Boirotec e tal. O Aerolim, que é o salbutamol, spray, beta-2 de curta isolados. Mas beta-2 de longo, ele só vai vir em associação ao corticoide inalatório. E essa associação é importante quando? Quando a gente deve pensar, então, em 2 remédios juntos numa bombinha, ao invés de uma. Apesar daquele meu Clenil, de 15 dias, já passou de 20 dias da minha intercorrência principal. Eu resolvi aquela exacerbação grave que o paciente apresentou, um broncoespasmo, uma dispneia, hipoxemia, esforço respiratório. Ele ficou bem, mas voltou persistente, voltou cada vez mais, principalmente no menino mais velho ou adulto, enfim. Então, eu preciso ajudar esse corticoide inalatório. Então, é como a gente fala, quem ajuda o corticoide inalatório é o broncodilatador de longa. Só que se a gente pensar em vários broncodilatadores de longa, também eu falar para vocês de cada mecanismo de ação, a gente também perde o foco e vai confundir todo mundo. O que é Seretide, o que é Alenia, o que é, enfim, Fluir. Então, são muitas drogas no mercado, né? Busanide spray, Foster. Então, tantos remédios que a gente se confunde. Então, vamos pensar no nome do broncodilatador de longa, que a gente tem que estudar sobre ele, que a gente tem que saber sobre ele, tem segurança sobre ele, e que tem que ter coragem de iniciar. É o formoterol. Por que não o salmeterol? Por que não o vilanterol? Vamos deixar esse campinho para o especialista quando rever. Formoterol é o grande broncodilatador, que também está em evidência. Ele é o Pulmicort dos broncodilatadores, vamos dizer assim. Porque ele tem um início de ação rápida e uma meia-vida longa. Então, é um broncodilatador de longa que ajuda o Aerolim. Se eu pensar no salmeterol, cai naquela coisa do Clenil, ele vai ajudar.
mas ele vai ajudar demorando pra caramba. Então, o Seretide, quando tem lá 2 remedinhos juntos, você vê que tem lá o salmeterol, você já sabe, eita, esse salmeterol, ele é broncodilatador de longa, mas ele não vai me ajudar agora, ele vai me ajudar depois de 15 dias. Se eu estou no meio da crise, no meio da urgência, já estou com Pulmicorte, já estou com corticoide sistêmico, comecei Clenil para fazer efeito lá na frente, mas o paciente está no Aerolim de 2 em 2 horas, de 2 em 2 horas, com broncoespasmo, com sibilância, e a minha exacerbação continua. O que é que eu vou fazer? Entubar todos? Sulfato de magnésio todos? Não, né? Broncodilatador venoso, que é o Aerolim venoso, não, né? A gente vai ter que pegar o broncodilatador de longa com ação rápida. Então, é aí que entra a bombinha que tem associação de remédio. Eu tenho que ajudar esse Aerolim. Eu tenho que ajudar o Pulmicorte. Então, eu vou ajudar com o formoterol. Então, tudo que tiver formoterol, eu vou lembrar. Age na crise e age depois. Qual é o grande corticoide inalatório com broncodilatador de longa para ser iniciado? É junto ao formoterol. Porque a gente sabe que na nossa realidade é quem vai primeiro agir e quem vai durar mais tempo. Inclusive, os próprios guidelines, eles já colocam, né? O UpToDate, relação à Academia Americana, a Urgina, todos eles já falam, praticamente é budesonida e formoterol. Tudo que você vê de artigos de novidades ou de exacerbação de asma, exacerbação de dispneia, é budesonida e formoterol. Quem é a budesonida é o popular Pulmicorte, quem é o formoterol é isso que a gente está falando, pelo próprio nome da droga. Mas quais são os remédios? Qual é a bombinha que a gente tem junto? Formoterol com budesonida. Porque não existe uma bombinha Pulmicorte com formoterol. Aí é onde tem o Simbicorte. Eu posso ter o Foster, que é a beclometasona, é tipo um Clenil com formoterol. Ou posso ter o Vanaí, que é a budesonida com formoterol. Então, a gente se acostumar, quando pegar o nome comercial lá, a gente ia atentar para ver qual é a classe farmacológica. Tá entrando com formoterol. Então eu lembro que esse beta-2 de longa ele vai agir rápido. Nessa bombinha só tem o salmeterol. Então eu sei que esse salmeterol não vai me ajudar na crise. Enfim, aos poucos a gente vai tendo um pouquinho mais de segurança. Então eu acho que o principal que eu queria que a gente se concentrasse é importância desses pacientes crônicos. Eles têm que estar com corticoterapia inalatória, porque eles vêm de fatores de riscos diversos, já são pneumopatas crônicos, já têm exacerbações prolongadas. No mínimo 3 meses, não existe prescrição com tempo curto, seja um paciente lá fora, seja um paciente institucionalizado mais ainda. Efeitos colaterais locais são muito difíceis de apresentar, muito difíceis, né? Efeitos colaterais, como eu falei, edema na língua, dermatite perioral, disfonia, rouquidão. Efeitos colaterais a longo prazo também é bem a longo prazo e com doses bem altas. Então, a gente também tem muito mais segurança em relação ao corticoide sistêmico. Corticoide inalatório, o único que age na crise é o Pulmicorte, realmente é a budesonida, não existe budesonida sozinha em spray, só existe da forma inalatória, que é o Pulmicorte. Pulmicorte é quando a gente vê, tudo é Pulmicorte. Bem, claro que a gente está tendo uso indiscriminado da droga, um uso de uma forma que a gente não sabe, se a gente não entende a farmacologia da droga, passa de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12, fica parecendo um pouquinho meio perdido isso, mas a gente também tem que entender que ele tem um mecanismo de ação tão diverso, com tantas patologias, que a gente também não pode discriminar a indicação do Pulmicorte. Se alguém indicou, porque houve benefício em algum momento, mas questionar o uso do Pulmicorte nesses pacientes institucionalizados por muito tempo. Com certeza, se está usando Pulmicorte há mais de 15 dias, esse paciente já é para ser colocado em outro tipo de terapia, uma terapia mais fácil, que pode ser o Clenil, que é uma forma gratuita, né? Que a gente pode conseguir pela farmácia popular, bastando um cadastro, que é a beclometasona ou o Flixotide, que agora, infelizmente, a gente está com essa dificuldade no mercado de, por exemplo, a apresentação de 50 microgramas, a gente está com bastante dificuldade, a gente tem ido para o Clenil. Qual é a diferença? Clenil e Flixotide. Ambos só são um remédio, né? É só corticoide inalatório. A diferença, principalmente, é a questão de eficácia. Você precisa de dose maior do Clenil. É como se tivesse uma Ferrari e um Fusquinha. Os dois vão chegar no mesmo lugar, mas, com certeza, a Ferrari vai chegar de um jeito mais rápido.
com mais qualidade. Então, a Ferrari é o Flixotide. O Clenil, de forma gratuita, é a parte que vai chegar mais lento, ele vai controlar o paciente de forma mais lenta. Lembrar também que a cada 3 meses, não precisa ser realmente a cada 3 meses, mas pelo menos esse paciente tem que ser visto, 3 pacientes institucionalizados têm que ser vistos pelo menos umas 3 vezes ao ano pelo especialista, que é quem vai controlar essa questão do corticoide inalatório que vocês começaram, né? O Clenil ou o Flixotide. Esses Clenil e Flixotide a gente já aprendeu que só vai agir em 15 dias. Se eu quiser ajudar o paciente na crise, eu vou ter que associar o corticoide inalatório com outro remédio, que é o broncodilatador de longa com ação rápida, que é o formoterol. E aí a gente vai sempre ver a questão de manutenção, também pode manter da mesma forma. Uma coisa interessante, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade e fica pensando, Sabrina, tem paciente que está com Symbicort, 2 jatos de 12 em 12, tem um que está de 8 em 8, tem outro que está de 6 em 6, isso é dose alta e se perde um pouquinho. Então, uma coisa que eu sempre lembro, uma dica fácil, essas bombinhas, todas as bombinhas que tem 2 remédios juntos, falando do formoterol, tá? O máximo de doses que a gente pode fazer ao dia são tipo 12 jatos ao dia. O que significa? O paciente ele pode fazer 2 jatos de 3 em 3 horas. Meu Deus, 2 jatos de Symbicort de 3 em 3 horas é uma dose muito alta. É o máximo de dose que ele pode fazer. E como é que esse cálculo vem, né? Porque quando a gente bota lá a apresentação, você vai ver 6 mais 100, 6 mais 200. Para a gente ter medo, a gente vai ter medo do 6. Por quê? Porque o 100 e 200 é do corticoide. A gente não entendeu que o corticoide inalatório pode ter 3 meses, 6 meses de uso crônico até o especialista ver e manejar sobre isso. Então, não vai ser uma dose que vocês vão se preocupar muito na indicação. Mas o 6 do formoterol, sim, porque a gente entende que o máximo são 12 vezes ao dia. Então, o máximo seria 72 microgramas do formoterol, né? Então, o formoterol ele pode ser feito no máximo 72 microgramas dia. Interessante também, a maioria dos estudos eles mostram que não é por idade. É classificação de gravidade. Ou seja, poxa, um pequenininho está fazendo Symbicort de 6 em 6 horas e o adulto de 12 em 12, não é por idade, é por classificação de gravidade. E a gente entendeu que se ele está fazendo 2 jatos 4 vezes ao dia, ele está no mínimo, ainda está numa dose que está tranquila, porque ele pode fazer até de 3 em 3 horas, ou seja, até 72 microgramas do formoterol. Isso nos dá uma segurança importante em relação a esse aerolim. A gente não pode fazer aerolim de 1 em 1 hora o tempo todo. A gente tem que ajudar esse aerolim de algum jeito. Então, a gente tem que ter segurança de saber prescrever o formoterol. Saber que esse formoterol é quem vai ajudar o beta-2 agonista de curta. Então, a gente já entendeu que o máximo de dose aí é 72 microgramas. Então, você vai tateando com o que ele precisa. Você começou 2 jatos de 12 em 12 horas e conseguiu já espaçar teu aerolim, é ótimo. Se não conseguiu ainda espaçar, tá do mesmo jeito, passa para 8 em 8 horas. Passa para de 6 em 6 horas e vai vendo. Até você conseguir finalmente espaçar e ter segurança, sua própria segurança de dizer, finalmente, foi a introdução do corticoide inalatório com um broncodilatador de longa que me ajudou a sair nesse paciente. Mas se eu inicio só o Clenil, com certeza eu não vou mexer nessa aerolim, porque eu sei que o Clenil só vai agir 15 dias depois. Então, tua indicação, tua resposta terapêutica, ela veio do broncodilatador de longa, que é quem age na crise. Assim como o Pulmicort, que é quem age na crise. Outra coisa também que a gente tem que ter um pouquinho de manejo, né? Claro que isso cada um vai sentindo sua prática à medida que tiver coragem na intervenção, entender mecanismo de ação e não ter medo da farmacologia da droga, é não começar tudo ao mesmo tempo, né? Eu vejo muitas também, quando vocês vão tendo, não vocês, né? Mas quando as pessoas vão tendo segurança de para tudo é Pulmicort, para tudo é Pulmicort, para tudo é Symbicort, aí é aquela prescrição. Começou, já chegou na urgência e eu internei e botou Pulmicort, Symbicort, Aerolim, metilprednisolona ou hidrocortisona, botou tudo. Aí eu particularmente, por mais que essa pessoa tenha sido corajosa, o que é que a gente faz? Acabou de chegar, acabou de começar tudo.
Porque a gente vai começar tudo de uma vez. A gente tem que sentir o que vai estar melhorando, senão realmente a gente se perde um pouquinho. Eu não sei se melhorou, que foi por causa do Aerolim e do metilprednisolona, eu não sei se melhorou, foi por causa do Pulmicort, eu não sei se melhorou por causa do Symbicort. Então, você se perde no mecanismo da sua reavaliação. Não está errado, você está correto. São mecanismos de ação distintos. A gente não tem que ter medo, porque a Aerolim não compete com o Pulmicort. A Aerolim age de um jeito, o Pulmicort age de outro. Ah, tá, porque está tudo inalatório, às vezes eu tenho medo de depósito, de sobrecarga. Não, não vai ter isso, né? Porque são realmente, cada um age em um sítio de ação diferente. Mas se o paciente está com Pulmicort, se o paciente está com Aerolim, se o paciente está com Symbicort, aí eu vou ficar perguntando. Esse paciente, aí eu, já está ótimo, já consegui passar para 3 em 3 horas e ele melhorou tranquilamente. Certo, claro que melhorou, você não está errado, mas você agiu muito invasivo e você não está com o seu tato na reavaliação, de saber que quem melhorou ali foi só teu Pulmicort. Porque você já iniciou com um broncodilatador de longa para ajudar o Aerolim, mas assim, você poderia esperar a avaliação. Vamos ver se ele responde bem ao Pulmicort para você poder ajudar as drogas, né? Uma vez de cada. E lembrar que essas exacerbações, todas, elas têm indicação de entrar com corticoide inalatório. Todas. Inclusive, se a gente consegue, se a gente tivesse realmente num outro universo, né? Numa facilidade medicamentosa, se a população tivesse acesso a especialista de uma forma mais rápida, a gente entenderia que ele chegou na emergência, não é Predsim Aerolim para todos, seria inclusive Pulmicort para todos. Então, tamanho benefício do Pulmicort na exacerbação da crise, né? Diminuindo a recidiva, diminuir a chance de hospitalização, tirando da crise de uma forma mais rápida e ganhando em superioridade, alguns trabalhos até colocam, ganhando em superioridade a prednisolona, feito na fase oral, feito na fase aguda. Mas a gente não colocou isso em protocolos, por exemplo. A gente fez o protocolo agora de um hospital privado e continuou colocando que lá embaixo, na emergência, no primeiro contato com o paciente numa dispneia, numa exacerbação, vai ser feito o quê? Corticoide sistêmico, e não Pulmicort. Pulmicort a gente vai reservar para os que internam, para os pacientes institucionalizados, porque quem internou não pode sair de alta com Aerolim Predsim. Então, outra coisa bastante comum para a gente tirar isso um pouquinho, essa receita engessada. Aerolim por 5 dias, Predsim por 5 dias e só. Não, esse paciente não é para sair só com Aerolim Predsim, é no mínimo para sair com Aerolim Predsim e Clenil. Por quê? Porque um paciente não foi intermitente. Se ele teve na emergência, se ele fez 2, 3 ciclos, ele tem que sair com corticoide inalatório. É um paciente inflamado, é um paciente que vai voltar para a sua emergência. Então, receita de bolo de só Aerolim Predsim, a gente tem que ter coragem de fazer o certinho. Vamos iniciar Clenil. Pulmicort para todos? Não. A gente já entendeu que, embora seja excelente droga, vamos poupar para quem realmente interna ou para quem realmente precise a gente ajudar um pouquinho, né, a sair mais rápido dessa exacerbação. Outra coisa também é a questão de, com relação às faixas etárias, né, tanto pré-escolar quanto os mais adultos, os maiores, quanto, eu sempre digo também, quanto mais novinho, abaixo de 11 anos, mais dose alta de corticoide inalatório ele precisa e menos de broncodilatador de longa. Então, um paciente desse que está institucionalizado, só tem 2 anos de idade e tal, será que realmente eu posso aumentar o Clenil, deixar uma dose mais alta do Clenil, ou eu tenho que entrar mesmo no Symbicort para esse paciente? Mas no maiorzinho já é diferente. Eu poupo corticoide inalatório dose alta e invisto numa droga associada. Então, tem maior idade, vou pensar em 2 remédios. Tem menor idade, vou pensar em 1 remédio. Está errado menor idade eu começar com 2 remédios? Não, não está errado. Porque paciente institucionalizado ele não é leve. Ele é, no mínimo, moderado a grave. Então, não está errado um paciente pequenininho estar lá com Symbicort de uso crônico. O especialista depois tenta deixar ele com monoterapia. Mas um paciente lá fora, ambulatorial, que a gente precisou usar o formoterol dele, ele internou e saiu de alta, na alta, ele não está bem? Na alta, idealmente, esse paciente deve sair com uma droga só de remedinho. Então, na alta, 2 anos de idade, saindo com Symbicort, um menino bem, rígido, teve uma crise de asma, não, né? Deve sair com Clenil ou deve sair com Flixotida. Ele não já saiu da crise? Então, não precisaria dos 2 remédios. Na alta do menino grande, 15 anos, já é diferente. Provavelmente ele vai sair com Symbicort, porque ele se beneficia mais de 2 remédios do que de 1. Então, essa classificação também por idade, ela muda nesse sentido.
em relação aos benefícios de cada um. E com relação a falando das novidades, né, em relação ao que é que mudou no tratamento de fase aguda de exacerbação, o que mudou é muito em relação ao corticoide sistêmico, tempo de dia. Vou trazer um pouquinho só essa parte finalzinha para abrir para vocês. Eu já falei 50, eu já falei não sei quantos minutos, ninguém me interrompeu. Se deixar, eu vou ficar falando, viu? Mas alguém tá me ouvindo aí, tá, né? Tô ouvindo, tá ótimo. Ai, meu Deus. Ó, outra coisa, então vou trazer só essa partezinha, mas essa parte vai ser mais rápida. Novidades do GINA de 2022, tá? O que é que tem de novidade? Corticoide sistêmico não é 5 a 7 dias para todo mundo. Então, prednisolona, gente, para os pré-escolares menores de 5 anos, 3 a 5 dias, tá? A dose 1 a 2 miligramas quilo. Então, 3 a 5 dias nos pré-escolares, passou de 5 anos, 5 a 7 dias. Então, não existe fazer pré-sim por 3 dias no menino grande. Vai fazer no mínimo de 5 a 7 dias. Qual a dose? Também de 1 a 2 miligramas. O que é que mudou lá também? Que todo ele realmente deve sair de alta, com corticoide inalatório, todo paciente de alta, não deve sair só com aerolim e predsim. Deve sair com aerolim, predsim, clenil. Se ele saiu de alta, vamos introduzir o clenil aí, que é a nossa droga gratuita, e que é a nossa droga que vai desinflamar ele. Sabrina, qual é a dose? O que é a dose baixa? 100 a 200. Então, 100 a 200, a gente não pode ter medo de começar a dose baixa. Você acha que é melhor começar com 100 a 200? É melhor começar com 200. Por quê? Daqui que ele vai ser visto pelo especialista, vamos deixar na maior dose permitida para uma dose leve. O que é 200? Existe a apresentação do clenil 50, ou seja, daria 2 jatos de 12 em 12 horas. Sabrina, independente da idade, sim, independente da idade, porque não é por idade, é por classificação de gravidade. Então, a gente está considerando que ele saiu de alta, está numa crise leve. 100 a 200. 50, 2 jatos de 12 em 12, ou 200 uma vez ao dia. Essa é a dose que esses pacientes devem receber alta. Vamos determinar tempo? Vamos colocar na receita clenil até reavaliação de especialista. Se a gente determinar 15 dias, 30 dias, a gente já está entendendo que em 30 dias a gente não fez muita coisa por ele, né? Ele pode usar trimestral, 3 meses, para ter um mecanismo de ação efetivo até ser visto pelo especialista. E lembrar que só faz efeito clenil em 15 dias. Tem que explicar isso também à mãe, né? Porque às vezes a mãe pensa que a mãe ou o acompanhante pensa que aquele clenil, aquela bombinha que você está fazendo, é para tirar ele daquela crise. Não é. Aquela que vai tirar da crise é o aerolim que a gente está fazendo. Mas o clenil é para manter, para ele não voltar, para ele não descontrolar, enfim. Então, não vamos determinar muito tempo na receita. Se quiser, pode colocar, então, por 3 meses, mas não vamos ter medo disso, né? A gente não tem que ter medo de colocar 15 dias, porque vai que... Não, vamos colocar na receita e vamos deixar até reavaliação do especialista, mas vamos ter coragem de iniciar. Então, o GINA mudou sobre isso também, sobre dose de corticoide oral, tempo de dias, corticoide inalatório para todos que recebem alta, não existe mais esse intermitente leve na classificação. Broncodilatador de longa, o que está preconizado hoje é formoterol, é a droga do momento, não adianta a gente ficar estudando sobre vários outros, nessa fase que a gente está, que é uma fase de urgência, de emergência, de intercorrência, vamos focar na droga que realmente precisa ser estudada no momento. Então, é o formoterol, é a budesonida, é o corticoide inalatório. Então, Symbicort, Vanaí, Foster, são 2 remedinhos juntos. Posso iniciar quando esse paciente de alta, vou mandar ele com Foster, Symbicort? Não, né? Porque a gente já entendeu que o Foster, tudo de broncodilatador de longa, vamos fazer enquanto está ali sob nosso controle, ou o paciente institucionalizado, que é aquilo que a gente precisa ajudar. O formoterol, ele vai ajudar o salbutamol. Ele não vai agir diminuindo a inflamação, nem vai agir na cronicidade, nem no controle. Ele vai agir na fase aguda. E vai ter até efeito a longo prazo, mas vai agir na fase aguda. Então, isso mudou também bastante, que é a segurança que a gente tem no GINA, de colocar aqui, quando o paciente ele está com corticoide sistêmico, que é o metilprednisolona, que está internado, está grave, o predsim,
e ele está no aerolim de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas e não sai disso, vamos ajudar esse aerolim. Vamos iniciar o formoterol em spray. Qual é a dose máxima? 12 jatos ao dia. Ou seja, se eu tiver dúvida, eu começo 2 jatos de 12 em 12. Por quê? Porque eu quero ver se ele vai responder. Não respondendo, vou passar para 8 em 8 horas. Não consegui espaçar o aerolim, vou passar para 6 em 6 horas. E aí, realmente, depois de 6 em 6 horas, você vai segurar um pouquinho e pensar em outra alternativa, né? Será que ele não precisa de um sulfato de magnésio? Porque, ou pensar em outros diagnósticos diferenciais, né? E por aí vai. Porque eu já tentei ajudar esse aerolim e não consegui. E vamos ter cautela também no excesso de prescrição. Se a gente começa por me cortar, já estou super segura, eu já sei que posso fazer até 2 jatos ao dia do Symbicort, eu vou fazer valendo agora para todo mundo. Vou começar por Micort também, que eu já sei que eu tenho segurança, porque age agora na fase aguda e vai demorar um tempo desinflamando, é uma excelente droga, vou começar tudo de uma vez. Eu mesma, na minha prescrição, quando reavaliar essa criança, não vou ter segurança nem do que melhorou, porque comecei tudo de uma vez. Vamos saber os steps. Primeiro, corticoide inalatório, sozinho. O único corticoide inalatório que age na crise é o Pulmicort, é a budesonida, sozinho. Se ainda assim eu estou no beta-2 muito precisando, vamos ajudar o beta-2 de curta, entrando com corticoide inalatório junto com broncodilatador de longa. Resumindo, é essa a sequenciazinha de dicas. O Gina, ele trouxe outras novidades, né, em relação ao atrovente, muito importante, gente. Na primeira hora, numa crise moderada, temos que fazer atrovente. A atrovente, praticamente, eles nem falam da forma de nebulização, tá? Eles falam praticamente que é o benefício da forma de spray. Então, a gente tem o atrovente na apresentação aqui, né, disponível em vários serviços privados, a gente já tem em 20 microgramas, e a dose seria 80 microgramas nos menores de 20 quilos, 160 microgramas nos maiores de 20 quilos. Ou seja, 4 puffs nos menores de 20, 8 puffs no maior de 20. Veja que ele não fica vendo peso nem nada, é classificação de gravidade. Está moderado, vai precisar na primeira hora do atrovente. Ou seja, 20 minutos eu faço beta-2 de curta, aerolim lá, faço atrovente. Repito com 30 minutos, aerolim, faço atrovente. Com 30 minutos, aerolim, faço atrovente. Ele intercorreu de uma forma moderada, tem que ter o atrovente junto com o beta-2. Óbvio que vai ter o corticoide também. Na segunda hora, né, no segundo ciclo, precisando, realmente ele coloca a maioria que não tem benefício mais você fazer o atrovente na segunda e na terceira hora. Só o aerolim. Exceto o up-to-date, que coloca nos muito graves, você deve manter durante os 3 ciclos, né, que eu digo a cada 30 minutos, os 3 ciclos, o atrovente junto ali com o aerolim. Coloca aqui sulfato de magnésio, não, a gente não pode ter medo do sulfato de magnésio também. Quem já fez com a posologia correta, indicada, enfim, na diluição correta, não tem que ter medo. A dose para criança está muito longe de passar por uma dose de toxicidade. Inclusive, para ser feito na emergência, ele não coloca nem que é para ser droga de UTI, e é realmente sulfato de magnésio. A gente vai entender que o magnésio vai competir com o cálcio, então vai competir na musculatura para relaxar. Então, aquele paciente com pouquíssima entrada de ar, você faz, ele está com esforço respiratório extenuante, nem o próprio aerolim ele está conseguindo absorver para dilatar o bronquíolo, porque a entrada de ar dele está paupérrima. Esse paciente ele tem indicação de sulfato de magnésio, antes até do salbutamol venoso. Não, salbutamol venoso não está proscrito, mas ele coloca como terceira linha. É o sulfato de magnésio, tanto na dose de ataque como na dose de manutenção. A outra questão é a adrenalina também, entrou isso em atualização. O Gina 2022 também traz isso, né? Que é a epinefrina intramuscular na dose 0,01 kg. Você também pode fazer na crise grave. Mas não tem angioedema, não tem anafilaxia, independente disso. Se tiver pouca entrada de ar, independente do teu aerolim, independente do teu atrovente, independente do teu corticoide sistêmico, do teu acesso venoso, você pode fazer a epinefrina. E para os nossos pacientes institucionalizados, né, manter a própria questão que a gente está autorizado a fazer, né? Isso aí é a realidade mais do que... Estou falando mais de um ponto de vista de quadros agudos, né? Que realmente trouxe essas novidades. A questão da epinefrina, numa pouca entrada de ar,
sulfato de magnésio, como a importância de você iniciar ainda na emergência nos quadros graves, sair de alta com corticoide inalatório, permanecer internado com corticoide inalatório, se não melhorar, ajudar com um broncodilatador de longa nesses pacientes dispneicos. Nos pacientes institucionalizados, a cada 3 meses, ele já vai estar com corticoide inalatório, isso é prescrição padrão, e a gente vai pedir uma cultura de secreção para eles, ver colonização e ir reavaliando aos poucos tempos. Gente, eu vou abrir para que vocês perguntem algumas coisas, porque eu, às vezes, quando falo, não sei do que vocês têm dúvida, às vezes passa o assunto. Quem tiver, pode falar. Sabrina, Riva. Oi? Pode falar, quem quiser. Sabrina, Rivanildo. Oi, tudo bem? Você falou na adrenalina, seria intramuscular, não subcutânea, essa adrenalina? Intramuscular ou subcutânea. Pode ser subcutânea também. Certo. Veja, são algumas questões de tudo que você falou. Eu acho que assim, esse é um tema que traz muita dúvida para a gente, clínicos, porque ele tem uma gama de informação, mas eu acho que de maneira bem didática você conseguiu. Está ouvindo melhor? Eu estou ouvindo direitinho. Pronto. Eu acho que isso tirou de forma didática assim, muitas dúvidas da gente. Lógico que acho que ainda é um assunto que a gente precisa ter noção mais, estudar um pouco mais, mas eu acho que você já dá um monte de coisa na nossa cabeça. Para a gente que lida na espera da atenção domiciliar, não é raro a gente pegar o paciente vindo do hospital usando 3, 4 bombinhas inalatórias. Eu já percebi situações onde a formulação, e às vezes em 2, até em 3, tem um formoterol. Então, com certeza, e aí nós ficamos em dúvida e até da retirada progressiva desses medicamentos. Então, acho que agora já dá alguma luz para que a gente possa, de fato, ser mais prático, né, e mais técnico, né, nessas tomadas de decisões. Também percebi muito, depois da Covid, o uso do trimol. O que seria, de fato, aonde entraria, por que essa utilização com a droga que, após a Covid, surgiu muito nas prescrições. Ok? Gente, eu entrei de novo, perdi alguma parte. Eu entendi só que você disse que às vezes tem paciente com 3 bombinhas, que às vezes várias, outros já tem formoterol. Pode falar. Não, e por fim, agora na Covid, muita prescrição com o uso do trimol. Isso. O Trimble, ele é uma medicação tripla. Trimble tem 3 remédios juntos. Ele tem o formoterol, ele tem o corticoide inalatório e ele tem, vamos dizer, um atrovente melhorado. Lembra que eu falei que formoterol ajuda o salbutamol? Sim. É como se esse anticolinérgico ele ajudasse também o atrovente. Então, é uma terapia tripla. O paciente ele deve estar precisando de 3 coisas: desinflamar, melhorar o relaxamento da musculatura e dilatar esse bronquíolo. Eu não tenho como dizer a indicação daquele Trimble, mas, no mínimo, Trimble não vai estar com terapia dupla. Não faz sentido. Ele pode estar com Trimble sozinho. Ele está com Trimble e o Foster, o Symbicort, aí não faz sentido. Mas, então você tem que entender mais ou menos isso. O Trimble é terapia tripla, quer dizer que alguém achou que ele não ficou bem usando 2 remédios juntos, teve que associar o terceiro. E praticamente, de uma forma mais fácil para vocês entenderem, a indicação do Trimble ele age melhor do que a terapia dupla, é uma partícula extra fina,
ele vai conseguir ter uma melhor anti-inflamação, penetrando mais rápido naquele pulmão tomado, e ele vai ter 3 drogas juntas, cada uma sem competir com a outra. Uma vai ajudar na dilatação, outra vai ajudar no relaxamento muscular e outra vai ajudar na inflamação. Aí você diz, então é a droga do momento, vou fazer Trimble para todo mundo. É aí que a gente parte. De terapia tripla, se você nem tentou a dupla, ele nem tentou a monoterapia, então, assim, para não fazer tudo ao mesmo tempo e se confundir no que está ajudando. Mas o Trimble teve essa eficácia, essa evidência, porque ele tem suas particularidades. Ele realmente consegue entrar mais, dando menos efeito colateral, e ele consegue ter 3 remédios juntos, cada um agindo em um ciclo de ação. Ok. Mas uma dúvida que você teve, usou uma dúvida que as pessoas têm. Eu já vi, Sabrina, Symbicort e Clenil. Oxente, não já está usando Symbicort, para que o Clenil? Clenil é só um remédio, é só corticoide inalatório. Symbicort são 2 remédios. Aquele paciente que está usando Clenil e Symbicort, provavelmente o médico pensou, vou ajudar a desinflamar mais. Ele está mais inflamado do que dispineico. Então, eu vou ajudar na inflamação. Então, por isso que você tem, às vezes, sinergismos de bombinhas. O especialista faz. É porque ele quer ajudar na predominância que aquele paciente apresenta. O principal dele é inflamação ou o principal dele é dispneia? Aí você vai vendo a ação da droga, entendeu? Sim, entendi. O que preocupa, às vezes, é o uso em duplicidade, ou mesmo do broncodilatador. O broncodilatador formoterol, 2 bombinhas, desconheço, tá? Não faz sentido para mim. Você usar Symbicort, tem formoterol. E Foster, tem formoterol. Para mim, não faz sentido. Essa por isso que eu não sei explicar para você o porquê está existindo, entendeu? Eu não sei. Alguma pergunta mais, pessoal? Marca. Tá. O microfone aberto, por isso que eu apertei. Pessoal, está ouvindo? Sabrina, e essa bombinha Spiote? Eu estou perguntando, é causa própria. Eu sou asmática e estou com Covid. Onde é que você está falando? Deixa eu te ver. Não estou vendo, não. Sou eu, Malu. É porque eu tô terrível aqui. Minha cara está... Não vou você estava procurando da onde vem a vozinha, da onde vem. Achou? Achei você. Quer dizer, pronto. Só seu eu, na verdade, eu uso já cronicamente, eu uso Seretide. Só que agora eu estou na crise, então eu tô fazendo nebulização mesmo, com Pulmicort, Aerolim e Atrovento. Mas eu tinha uma bombinha, que meu pneu aposentou-se. Mas ele tinha acrescentado ao Seretide uma bombinha Spioto. Sei. Você sabe qual é? Sei, ela sim. Ela tem tiotrópio e oladaterol. Uma coisa para ficar um pouquinho fácil para a gente de entender, né? A bombinha, porque a gente é tanto nome. O tiotrópio, ele parece com o hipatrópio, então parece com o atrovente. Então, ele é um atrovente melhorado, certo? Isso. No momento, eu não estou usando ela, estou fazendo a inalação, com a nebulização. Está na crise. Agora, lembra que na crise, você não vai parar seu remédio de manutenção, né? Não, o Seretide. O Seretide. Você vai continuar seu Seretide, provavelmente aí quem lhe acompanha vai aumentar o Seretide, porque vai dizer assim, ela estava usando o Seretide e fez uma crise, então a dose está baixa. Na verdade, é porque eu estou com Covid.
Ah, entendi. Não, tem um motivo da explicação da exacerbação, mas não é por isso que você encontrou a causa que você vai deixar de ajustar o controle. Então, de antemão, já está mostrado do seretide, porque, com certeza, você descontrolou mesmo em uso de medicação. Então, o seretide está numa dose baixinha ainda, porque fez você descontrolar com a pneumonia viral. A outra coisa, então, o tiotropo, ele ajuda teu hipatropo. Então, ele é um atrovente melhorado do teu espioto. E a outra medicação, ela é tudo que termina em ol, né? Formoterol, salbutamol, fenoterol. Eu sei. É bronquilatador de longa. Então, ele vai ajudar é um aerolim, mas não vou dizer que é um aerolim melhorado, porque ele não age na fase aguda. Eu sei. Diferente do formoterol. Então, o teu espioto que passaram aí, provavelmente passaram para tentar, por conta do efeito do tiotrópio, do teu atropio melhorado. Então, esquece a segundinha o remédio, mas tentaram ajudar mais a relaxar a musculatura, talvez a melhorar a secreção, melhorar a tosse. Então, tem outro mecanismo de ação. Ou seja, se você usar o seretide, você está usando apenas, você já usa, né? Corticoide inalatório, que é a fluticasona, e você usa o salmeterol. Isso você já faz uso, é o seu seretide, certo? Se outro médico chegou e botou o tiotrópio, esse médico está errado? Tá, não. Não, de jeito nenhum. Meu médico é bom demais. Tentando ajudar com outra droga você. Você está apneia, você está tossindo e você está inflamada pela pneumonite do Covid. Então, ele fez três mecanismos de ação distintos para você. Pode enxugar essa bombinha numa bombinha única. Trimble, por exemplo, talvez fosse uma indicação para você. Tá certo. Fazendo espioto e fica fazendo seretide. Seria uma indicação para você. Mas é basicamente... Então, quando eu sair da crise, quando eu melhorar dessa Covid, eu posso tirar tudo e prescrever e ficar só com Trimble. Na verdade, no meio da Covid é o que você devia fazer isso. Agora. Você está doente agora. Então, você tem que... O seretide não está servindo para lhe ajudar agora. Então, você tem que mudar ele. Então, eu suspenderia o seretide e entraria com o Trimble. Por quê? Porque age agora e controla depois. Aí, lá para frente, você diz o que fez. Aí, eu mandei. Aí, mantém espioto também? Não, aí não. Porque aí o espioto, o espioto não vai ter tiotrópio, a mesma coisa do Trimble. Aí você vai fazer doses dobradas. Aí eu só preciso ficar com uma bombinha. Então, você mantém seu Pulmicorte, mantém seu aerolim, mantém seu tratamento de crise que você está fazendo, sua nebulização, está feita. E troca seu seretide pelo Trimble. O seretide não vai lhe ajudar agora na crise. Ah, tá certo. Aí tá você joia, valeu. Obrigada. Começa o Trimble e depois diz, foi Sabrina, viu? Eu digo, mas na verdade os dados de 12 em 12 horas. O meu pneuma é muito top, mas ele aposentou-se. Eu nem liguei para ele agora na crise. Não, é uma resenha. Eu virei pneumo de criança, de tudo, das amiguinhas. Com certeza. Virei agora sua, né, bonita? Valeu. Melhores, vai ficar Obrigada. bom, se Deus quiser. Sabrina, só uma outra coisa, a última. No universo da questão domiciliar, para nós lidamos com os pacientes adultos, há uma máxima de se usar o atrovento, a nebulização com atrovento. Né? Nós temos muitos pacientes traqueostomizados, muitos pacientes, alguns desses em ventilação mecânica, e o atrovento praticamente ele fica ali até a missa do sétimo dia. Essa conduta é razoável, é uma conduta aceitável, é uma conduta... lógico, nem sempre o paciente está infectado, nem sempre o paciente faz broncoespasmos, mas o atrovento está lá, constante. Atrovento, também falando de uma maneira simples, né? Vamos lá, qual é a ação, um bom benefício do atrovento? Primeiro, naquela tosse persistente que não responde a aerolíneo. É uma das indicações.
Outra indicação, o paciente é muito secretivo, hipersecretivo, mas não está infectado, ele não vai fazer antibiótico, mas ele tem muita secreção, e aquela secreção existe. Ou ele realmente, ele é adulto, por exemplo, adulto tem muito mais indicações do atrovente do que a criança, manter na manutenção. A atrovente, semelhante ao aerolim, alivia. A de atrovente, a aerolim, aliviar só. Você está curando nada, você está aliviando. Se você está precisando de muito tempo aliviar o paciente, ele não está controlado. Ou seja, provavelmente eu preciso melhorar essa prescrição. Tudo bem, eu estou fazendo o aerolim, o atrovente, então estou aliviando. Mas será que eu não preciso mexer num atrovente melhorado? Então, o tiotrópio, né? Fazer o atrovente, que é o espiriva, que é o atrovente melhorado. O paciente se beneficia do atrovente, eu vou fazer um espiriva, então, porque é um atrovente melhorado e eu vou conseguir melhorar ele melhor, controlar ele melhor. Então, é esse o questionamento, é virar a chave. Não é que a persistência vai causar maior dano, porque a indicação existe, é formal. O paciente ele tem motivos para apresentar isso, mas a gente não pode se convencer, deixar só ali a droga que só alivia, sem curar e sem controlar. Então, vamos melhorar esse atrovente, pensando no espiriva, pensando no tiotrópico, pensando no pioto e por aí vai. Enfim, então é basicamente essa a justificativa. Mas ele age muito na hipersecreção, na tosse pós-infecciosa. A gente vê muito que tem paciente, por exemplo, eu fiz aerolim, mas não melhorei minha tosse. Quando eu nebulizei com atrovente, foi ótimo, acontece demais. E a tosse pós-infecciosa não secundária a broncoespasmo, ela age muito melhor no uso do hipatrópio do que no uso do beta-2 agonista, mesmo sem broncoespasmo. Outra coisa importante, às vezes a gente pensa também, falando em tosse. Tosse é o sintoma do momento. Sempre quando o paciente confunde demais, e às vezes o colega vai junto. Eu estou tossindo muito, mas assim, aí você vai à ausculta, tá limpa. A ausculta tá limpa. Nunca cansei, não tenho asma não, e não está cansado. Aí você pega e passa antialérgico, xarope, tudo, e não lembra do aerolim. A aerolim alivia, porque a gente não pode tentar aliviar tudo. Ah, mas a ausculta tá boa. Ah, mas ele não cansa, ele nunca cansou. Mas a tosse persistente é desencadeante de crise. Você tem por obrigação tentar o beta-2 empírico e avaliar a resposta. Não respondeu, aí você pensa, essa tosse não responde à broncodilatador. Você já deu um diagnóstico. Mas se você não tenta na tosse persistente, se acostuma com o fato de bombinha servir no broncoespasmo só e no cansaço, isso é um pensamento errado. Não é. Beta-2 agonista, ele serve como terapia empírica, ele abre o bronquíolo, independente de ausculta, independente de estar cansado. Avaliar a resposta, você avalia depois. Aí onde abre teu diagnóstico diferencial. Aquela tosse não responde. Será que não responde ao atrovente? Vou fazer um atrovente. Ah, respondeu ao atrovente. Então, você só diagnostica o que você investiga. Então, não se acostumar que tosse é um sintoma persistente, dá para o ambulatório, dá para o consultório, ou ficar fazendo xarope para facilitar expectorar, algo que você vai forçar cada vez aquela musculatura que não tem. Tosse seca, persistente, vamos tentar o broncodilatador. Isso é uma coisa também que eu queria que ficasse na decisão de todo mundo. A gente tem que fazer a prova terapêutica com beta-2 agonista, porque pode ser uma tosse variante de crise. E tosse persistente é um sintoma típico. Marta Romero. Eu. Sim, está com a mãozinha. Você quer falar? Quero. Sabrina, a gente... É Marta Romero, estou aqui. A gente está vendo que a gente está tendo um aumento do número de casos de Covid, só que a gente está vendo muito desses casos numa forma leve e moderada.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Ô, Marta, tu tá falando de que faixa, assim, a capacidade do A possibilidade de associação desses broncodilatadores nessas formas de Covid, onde sempre pode ter, né, os sintomas respiratórios, não de uma forma grave, como você disse, mas de uma intensidade leve, moderada, e aí falar e pensar também no diagnóstico de Covid nesses pacientes que têm exacerbação, que são doentes crônicos que exacerbam. Gostaria de ouvir tua opinião. Isso. Tu tá falando também na faixa etária geral, né? Adulto também, né? Adulto, é porque a minha praia é adulto, diferente da sua, a minha praia é tratar adulto. Então, tudo querendo se tratar. Né? Pois é. Não, mas assim... É verdade. Não, mas assim, eu sou infectologista e uma das coisas que me vem é que sempre nesses casos aí vem a associação do antibiótico, né? E a possibilidade da COVID a paciente não trata o sintoma, a tosse, tá certo? A sensação de falta de ar, mas inicia um antibiótico, que na realidade é uma contraindicação. Não tem muitas vezes você só vai complicar a sua vida um pouquinho mais para frente porque você já está usando antibiótico. Eu gostaria de você falar um pouquinho no controle desses sintomas no paciente com Covid, porque a gente está vendo que está aumentando o número de casos. Exato. Uma coisa que a gente fala, assim, para a pneumologia de uma maneira geral, eu não sei se para infectologia é tudo certo, mas a gente sempre divide as fases, né, do que o paciente acabou de começar os sintomas e tudo, acabou de começar a tosse, como se espera, né, aquela fase aguda, inicial, aqueles 5, 7 dias. Entrando depois do 5º dia é onde a gente intervém. Mesmo que ele tenha sintomas, a gente tenta melhorar esses sintomas. Tá? Então, isso, assim, aquela questão de... Não é que... claro que a gente não é adepta da polifarmácia. Fazer tudo. Se você quiser fazer mel, vitamina C, isso aí você pode. Agora, polifarmácia, começar antihistamina, começar corticoide, tudo, isso aí vai confundir tudo, é aquilo que eu falei. Você não vai saber nem o que está melhorando. Mas a gente é adepta de tentar melhorar os sintomas do paciente, valorizar a queixa, sim. Então, passou do 5º ao 7º dia. É leve, mas tem tosse persistente. Então, a gente tenta aliviar, sim, esse paciente. Como eu te falei, primeira tentativa, broncodilatador de curta. Mas não tem histórico de asma, não está cansado, nunca, a ausculta está limpa. Mas a gente vai tentar, sim, aliviar a tosse. Se acostumar só porque o sintoma é leve, isso é uma coisa que dói um pouquinho para o pneumo, isso, sabe? Às vezes chegam muito assim. Doutora, está tossindo há mais de 15 dias, mas depois do Covid. Mas tá bem, viu? Tá bem para você. Para mim não tá. Se conformar que um tossidor, mais de 2 semanas, mesmo bem, isso não é uma qualidade respiratória, não é uma ventilação adequada para aquele paciente. No mínimo, ele já tem aí um processo inflamatório por ter uma tosse já demoradinha. Não quer dizer que precise de um antibiótico, precise de endoscopia respiratória, de exame invasivo, tomografia, isso é outro caso, mas precisa que a gente valorize aquilo e teste o que melhora. Tosse, eu sempre digo, pouquíssimo provável que vai responder ao antihistamínico. Muito pouco provável. Então, quando você vê Alegra, Ixizine, desloratadina, você vai tentar melhorar tua rinite, tua obstrução nasal, tua coriza, teu prurido ocular, teu arranhado na garganta, teu pigarro, enfim, sintomas que você tem de rinite. Mas na tosse, isoladamente, se a gente entende a farmacologia da droga, pouco provável você vai ver um paciente com antialérgico e você vai ter resposta nessas doses. Outra coisa também, xarope, né? Como a gente diz, qualquer expectorante. Eu até perguntei, conversando muito com o pneumo adulto, o que é que vocês veem? Porque, na realidade, vocês que acompanham o paciente do adulto, como que vocês acham que melhora a tosse com o quê? O Sequi melhora, porque a gente viu muita prescrição também do Sequi, também de xarope antitussígeno, enfim. Notus,
E um pneumologista adulto e que eu confio, que é bom padrão e que eu sei que não está tentando polifarmácia, está tentando aliviar. A gente tentou, porque a gente tem que tentar para avaliar a resposta, mas a gente não viu sucesso terapêutico. O que a gente viu sucesso terapêutico foi a Aerolim. Aí eu, que bom, porque a gente também. Nosso paciente pediátrico também. A maioria das tosses por Covid, elas tiveram um alívio secundário, ou a Aerolim, ou a Atrovent em spray. A gente evita a nebulização. Pulmicort, corticoide inalatório, tem prejuízo, tanto na fase aguda como na fase crônica? Nenhum. Para mim, só auxiliaria e, para mim, também seria um sintomático a ser testado no COVID. Qual é o grande fator de risco? Dispersão do aerosol. Então, se você está em casa, por exemplo, né, tá lá a nossa pacientezinha lá, que está em casa, adulta, tudo, está com a tosse danada, já tentou a Aerolim, vamos aliviar o sintoma dela de algum outro jeito, porque pode tentar fazer pulmicort, mas ela não vai passar para os outros. O problema é que não pode nebulizar com pulmicort na emergência. Mas ele é um anti-inflamatório que age na fase aguda. Ela está inflamada, se ela está com a tosse residual, está inflamada. Agora, eu critico, assim, não que eu critique, mas eu não intervenho logo nessa fase aguda, de 5, 7 dias. Seja um Covid leve, eu não intervenho. Passou disso, é leve. Mas eu valorizo a queixa pra caramba. Tá com tosse persistente. Não, eu só tô com a tosse. Não tô mandando você fazer tomografia, não tô mandando você ir para emergência, dosar procalcitonina, enfim. Mas eu tô tentando aliviar a tua tosse. Então, isso aí é bem importante, sabe, Marta? A gente ter coragem de intervir nesses pacientes. Claro que não de forma iatrogênica, corticoide sistêmico. Poxa, vamos fazer com bom senso, obviamente, né? Na fase inflamatória, enfim, isso aí que você sabe quanto do manejo como infectologista, como independente da infectologia, do ponto de vista clínico mesmo, né? Corticoide, a gente sempre tem uma intervenção, não de forma de alívio, mas de uma forma que você vai ter uma justificativa para fazer isso, igual o seu antibiótico. Mas Aerolim, Atrovent, Pulmicort, vamos tentar, porque alivia, tá? Alivia e responde. E se o paciente persiste assintomático, do ponto de vista da função pulmonar dele, ele vai me dar muito menos trabalho. Pode ter certeza. Sabrina, muito obrigada exatamente por responder, porque, assim, você falou muito bem, a gente, para esses casos de Covid, falando doença Covid, doença inflamatória, principalmente agora que a gente vê que as pessoas já estão, a grande maioria, com 3 ou 4 doses, né? O que é que a gente vê? A Covid, ela vem de uma forma leve a moderada. Ok, então, o que é que se faz? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda disponível o antiviral, né, que já é uma coisa que internacionalmente já está definida, né, como você trata, mas a gente não tem disponível para utilização. Tem sob importação, né, mas a gente não tem tão fácil. Mas uma das coisas que eu digo que é muito importante é controle de sintoma. Sem sombra de dúvida. Então, se acostumar com aquele sintoma, entender, mas não é fase grave. Exato. É complicado. A Covid não é grave, mas ela tem sintoma. Tem sintoma, leve, é moderado, diminui tem que controlar. Na ventilação, tem que controlar, tem que testar. Exatamente. Aí, Marquinha, eu te pergunto, melhora com Pulmicort, mas melhora, alivia tua tosse, mas tu vê que sem Pulmicort tu continua tossindo. Tu não vai viver no Pulmicort. Então, você já sabe, na sua cabecinha, poxa, então eu tenho que ir para o Pulmicort melhorado. Aí é onde eu vou fazer a minha bombinha de spray. Infelizmente, eu fui uma asma secundária à pneumonia viral. Uma doença de atividade crônica secundária à pneumonia viral. Eu virei, eu nunca fui asmático, mas eu fiz hiperreatividade. Sintoma crônico. Exatamente. No sentido, principalmente crônico, até ficar controlado. Então, essa também é uma grande questão. Virou a chavezinha. Virou a chavezinha. O sintoma persistiu 3 semanas, tem que estar com medicação inalatória contínua até controlar.
até a visita ao especialista. Achei fantástico. Achei fantástico. Não, sabe o que é? Não, mas é isso. Todo mundo fica muito é porque as esperto, pessoas suspendem. Deixa eu só dizer uma coisa, é porque as pessoas suspendem, né? Exatamente, e também a gente viu muito síndrome pós-Covid, os pacientes ficavam com aquela tosse, ninguém tratava a tosse, né? E muitas vezes tinha quem colocava por curto período e não esperava realmente um tempo para a atuação da droga, né? Então, tem ou então que melhorava deixar mesmo. E acha que quem vê carinha vê pulmão. Aí suspendia por conta própria. Não foi, né? Foi. Mas é um papo de mandar para a gente, porque eles ficam muito espertinhos e não chamam a gente mais, não. De repente, você vê lá os pacientes todos melhorando e sem pneumologista. Aí eu, não vou ensinar mais ninguém. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Muito obrigada, Sabrina. De nada, um beijo. Agora eu estou alertando aos colegas, né? Principalmente aos nossos doentes que estão em ambiente domiciliar, que seja refeita, né, aquelas orientações do paciente que está acamado, do paciente que tem restrições, do pneumopata crônico, de voltar à restrição de visitas, do uso de máscara nas visitas, tá certo? Da higienização das mãos, que é uma coisa que a gente vai falar esse mês ainda, porque a gente está tendo exatamente o aumento de número de casos, de leve a moderado, e quando a gente aumenta o número de casos, a gente não vai ter aquele boom que a gente teve por conta dos pacientes vacinados, mas vai aumentar pacientes que a gente vai estar vendo com doença leve e moderada. Então, voltar às medidas preventivas é muito bom. Aí, Tom. Quer falar aí, Tom? Boa noite. Boa noite, aí. Primeiramente, prazer, Sabrina, tudo bom? Cadê ela? Tá ouvindo? Sabrina? Travou. Acho que travou, Acho que ela já falou demais. Esperar ela voltar. Vou tentar me comunicar com ela aqui. Ela falou que estava sem WhatsApp, né? Não. Era mais até puxando a sardinha para a pediatria, aí depois eu pergunto para ela. Eu acho que ela está sem... Eu acho que ela perdeu a conexão. Deve ter sido. Minha gente, eu vou precisar sair. Então, estou muito cansada. Boa noite. Obrigada, minha gente. Cuida, Malu. Tchau, beijo. Melhora, Malu. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Passa os finalmente. Passa os Por finalmente. favor, você faz as honras da casa. Eu acho que ela vai voltar agora, viu? Vai se despedir, viu? Bem, já são 9h30, eu não sei se a gente está tentando contato com a Sabrina, mas não está conseguindo, até porque, como ela falou no início, está sem celular, talvez a gente não consiga falar. Mesmo na ausência, né, agradecer aí a palestra, eu acho que foi bastante esclarecedora. Como eu falei anteriormente, é um tema que ainda requer, eu acho que todos nós, profissionais, médicos ou não, uma boa leitura, né, de algumas matérias, mas eu acho que a Sabrina já esclarece, já dá uma direção para a gente em termos de que comportamento, em termos de prescrição, em termos de conduta, seguir. A gente, Carlos, em nome da empresa, adquiriu uma lembrança aqui que a gente vai mandar para a Sabrina, infelizmente não vamos poder entregar pessoalmente, mas a gente, bem, se quiser, Carlos, com a sua sensibilidade, comprou uma orquídea aqui para ela,
A gente vai estar enviando e agradeço a presença de todos vocês, espero que tenha sido útil e até a próxima semana, eu acho que com Marta, né? A gente vai falar de infecção. Boa noite a todos e obrigado aí mais uma vez pela presença. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu enchei o saco, né? Se não for os meninos, não.